Então, pessoal, bom dia a todos. Hoje, de forma excepcional, de forma especial, nós vamos ter uma convidada conosco, conversando um pouco com vocês a respeito de um dos temas que vocês, na aula passada, inclusive, votaram como um tema que era interessante para vocês aprenderem um pouco, ouvirem um pouco. Então, hoje nós teremos como convidada a Yangla Kelly Oliveira Rodrigues, que possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Ciências da Educação pela Universidade do Minho, em Portugal, na especialidade de Desenvolvimento Curricular. Ela é servidora técnico-administrativa da UFC, onde atualmente ela tem atuado desenvolvendo atividades dentro da diretoria adjunta de ensino do Centro de Tecnologia, do nosso centro, né? Trabalha com orientação profissional e orientação de carreira, possui experiência dentro do ensino superior e especialmente associado a projeto pedagógico, currículo, políticas curriculares, orientação e reorientação profissional da carreira, né? Então, hoje, a Yangla, nossa convidada, né, que gentilmente se dispôs a conversar com vocês nessa manhã. Anualmente, a Yangla ela participa da disciplina de introdução à engenharia química, creio que a maior parte da disciplina de introdução à engenharia do CT, né? E aí, hoje, espero que vocês aproveitem bastante, né, das palavras que a Yangla irá debater aqui com vocês, irá conversar com vocês nessa manhã de hoje. Yangla, seja bem-vinda. Obrigado pela participação, obrigado pela disponibilidade, né? E fique à vontade, a sala é sua, né? Bom dia, obrigada, eu que agradeço, agradecimento de ambos os lados, porque eu gosto demais de participar, né, da disciplina de introdução à engenharia, como vocês mencionaram, todo ano eu visito, né, podemos dizer que é uma visitinha, todas as disciplinas de introdução à engenharia. Bom dia a todos e todas da turma. A gente fica assim, doido para ver as carinhas, né? Então, mas a gente também entende, né, que às vezes a pessoa não pode ligar a câmera, não tá, enfim. Aguardo a oportunidade também de nós podermos voltar a ter aulas presenciais, de que a gente aqui possa se conhecer pessoalmente, né? Vocês, professores da disciplina, e com a turma de vocês, e eu também ter a oportunidade de conhecer os estudantes e as estudantes que estão aqui. Aguardamos ansiosamente, torcendo que todas e todas vocês sejam vacinados, né? Estamos nessa, né, gente? Todos nós. Então, eu também fiquei bem feliz com a escolha, por vocês terem escolhido esse tema, né? Para mim, esse é um tema muito importante, assim, muito necessário no mundo, na sociedade, para a nossa vida, não é só para o trabalho. Vocês vão ver que essas habilidades, elas são importantes para a gente viver melhor, né? Então, eu fico feliz com o interesse de vocês por esse tema, até porque, tradicionalmente, né, antigamente, até anteontem, não sei, nas engenharias, não era assim, não tem sido um tema assim muito valorizado, eu acho que posso usar essa palavra. Ficou muito tempo aquela coisa assim, não, esse papo aí é de gente das humanas, né?
Mas, olha só, todos nós somos, na verdade, humanos, né? Então, esse assunto é de todos nós, não é só do pessoal das humanas, é também do pessoal das engenharias, do pessoal da medicina, de todas as áreas. E, felizmente, e isso a gente vai poder se aprofundar ao longo da minha apresentação, felizmente, o mercado de trabalho tem valorizado cada vez mais as habilidades sociais. Então, eu acho que todos nós temos muito a ganhar, não só o mercado de trabalho, a sociedade como um todo, todos nós nas nossas vidas pessoais também. Então, eu sou uma defensora realmente das habilidades sociais, que são as soft skills, né? Então, eu vou começar aqui a fazer o compartilhamento da tela. Eu queria dizer para vocês que a intenção aqui é que a gente possa dialogar um pouco, né, sobre esse tema. Então, que vocês, se vocês quiserem trazer um comentário nessa discussão, ou uma pergunta, podem me interromper, tá? Fiquem à vontade mesmo, de verdade, para interromper, para trazer esse comentário ou essa pergunta. E esse comentário ou pergunta, pode ser feito no chat, pode ser feito, se quiser usar o áudio, usa o áudio, se quiser também usar a câmera, usa a câmera, enfim. Então, no CT, eu estou lá no Núcleo de Orientação Educacional, como foi dito pelo André, esse núcleo, ele está ligado à diretoria de ensino do Centro de Tecnologia. Tudo isso, a diretoria de ensino, núcleo de orientação educacional, toda a diretoria do CT, geograficamente, fica lá no bloco 710, que eu imagino que a maioria de vocês, né, ainda não tenham tido a oportunidade de conhecer o CT, né, de ir lá, enfim, alguns já devem ter ido ao campus do PC, porque passaram lá não sei, por alguma outra razão. Quem aqui já foi ao campus do PC? Vou aproveitar já para quebrar o gelo, vou perguntar aqui, quem é que aqui já foi ao campus do PC? A Raíssa levantou a mão. Raíssa, tu quer falar? Ou tu levantou a mão porque deseja falar ou por outro motivo? A Raíssa foi aluna do curso de biotecnologia e também já foi bolsista da professora Valderez. Ai, a Raíssa já conhece. Não foi minha bolsista, professor André, foi da professora Luciana. Então deixa a menina falar. Raíssa, tu quer falar? O professor André explicou bem aí a situação, é isso mesmo. Eu levantei a mão só para dizer que eu já tinha ido no PC, sim. Não era nada. Sim, que você já conhece bem demais, né? O campus do PC e o CT. Então, eu vi aí outras pessoas também responderam essa minha pergunta no chat. Deixa eu só dar uma olhada, porque foram rapidamente várias respostas. O Estênio Nobre, que queria ir me perder pela primeira vez. Porque muita gente realmente se perde, porque o campus é grande, mas tem uma coisa que vai ajudar vocês a se localizarem, pelo menos dentro do CT. A gente colocou mapas, não foi, Valderez? Tem mapinhas lá para vocês se localizarem dentro do CT, tá? E aí outras pessoas também já responderam aqui. O Jorge Gabriel disse que nunca foi nem em Fortaleza. Jorge, você é de onde? Fiquei curiosa. E o Vinícius respondeu que foi antes da pandemia. Então, o Jorge é de Itapajé, olha só. Então, eu imagino que vocês estão, assim, na expectativa, né, de irem, né, de conhecer, de viver o campus, né? Então, que em breve isso possa acontecer, né, gente? Tá, então eu já comecei aqui a compartilhar. O PC é enorme mesmo, né? E que bom que é. E lindo, né? Tão arborizado. Enfim, eu amo o campus do PC. Amo, assim. Então, eu comecei aqui a compartilhar a tela e aqui vamos colocar no modo apresentar para a gente começar aqui a entrar no papo de nossa conversa de hoje. Nossa conversa sobre soft skills, que são habilidades sociais, né? E aí, habilidades sociais na universidade e no mundo do trabalho.
Bom, o índice, o que é que eu vou trazer nessa apresentação, nessa exposição que se pretende ser dialogada. Então, né, novamente aqui o convite para que vocês participem. Então, tem vários tópicos, a gente vai, assim, dar umas pinceladas, né, nesses tópicos. Então, a sociedade contemporânea e a educação, os 2 desafios definitivos do século XXI. O que não faltam são desafios, né, nesse nosso século. Mas tem 2 para os quais a Organização Internacional do Trabalho e a ONU chamam mais atenção, vocês vão ver quais são. Aliás, eu já posso até ir perguntando aqui, né, o que é que vocês acham? Quais são os maiores desafios que a gente tem aí nesse século XXI? Esse século que está só começando? Se alguém quiser palpitar aí, ó, o Vinícius colocou a saúde mental. Realmente está difícil manter a saúde mental, né? Então, que bom que hoje a gente vai falar sobre algo que tem tudo a ver com saúde mental. Então, já vai ajudar vocês em relação a isso. Seguindo aqui o índice, vou trazer um pouquinho do conceito tradicional de inteligência, que esse conceito tradicional ele precisa ser superado. E aí eu vou falar da inteligência emocional, as emoções, quais são elas? Nós temos 7 emoções básicas universais. Os sentimentos, e uma coisa é emoção, outra coisa é sentimento. E aí depois eu preciso falar antes de inteligência emocional, sentimentos para chegar nas soft skills, porque para a gente poder ser hábil socialmente, a gente precisa ter uma regulação emocional, a gente precisa saber lidar melhor com as nossas emoções e com os nossos sentimentos e saber expressar de uma maneira bacana para as outras pessoas. As soft skills mais valorizadas atualmente pelo mundo do trabalho, eu vou mostrar algumas delas para vocês. A tradução dessa palavra em inglês, soft skills, vamos trazer para o português, né, que são as habilidades sociais. E aí, o que são habilidades sociais? Eu vou trazer para vocês o conceito cientificamente falando, tá? O ser humano, a gente precisa resgatar isso, que nós somos seres sociais, e não só seres sociais. Vocês vão ver que nós somos... temos várias dimensões, né? Nós somos também, temos uma parte biológica, enfim, temos várias coisas aí envolvidas que nos constituem. A importância de ter um bom repertório de habilidades sociais, HS, como desenvolver essas soft skills, como a gente manifesta e ajusta as nossas habilidades sociais no meio, nas nossas interações com as outras pessoas, nas situações. Os comportamentos considerados os comportamentos sociais considerados desejáveis e também os indesejáveis. E aí a gente precisa pontuar que eles são considerados desejáveis ou indesejáveis dentro de uma determinada cultura e dentro de uma determinada sociedade, né? Tem um pacto social aí que diz que alguns são bons e outros não são. Alguns são desejáveis, outros não são desejáveis. Portfólio de habilidades sociais básicas, né, que importantes para toda a vida. Quais são os componentes verbais e não verbais das habilidades sociais? Porque não é só o que a gente diz, mas também o que a gente não diz através da linguagem, né, através dos nossos gestos, do nosso olhar, tudo isso interfere na nossa comunicação, na nossa relação com as outras pessoas. Como é que a gente aprende habilidades sociais, com quem que a gente aprende e, finalmente, as experiências na universidade que contribuem para desenvolver as habilidades sociais. Então, aqui a gente tem muita coisa que dá uma ótima introdução, eu acredito, nesse tema para vocês. Eu estou vendo aqui só uma interrupção para ver aqui novamente o chat, e aí... tá, alguém citou aqui, concordo, Ivana, realmente, esse aí, haja resiliência para, né, mas podemos superar, sim, esse desafio aí, temos tudo para isso. Então, vamos começar, tá? Sociedade contemporânea e a educação. A gente vive uma era de transição, né? Final,
há pouco tempo saímos, né, de um século, estamos iniciando outro, tem muitas transformações, muitas mudanças em andamento, em várias esferas da nossa vida, né, no trabalho, na educação, na forma como a gente se relaciona, enfim, tem um monte de mudança aí acontecendo, e as mudanças são uma constante, né? Então, nada é permanente, exceto a mudança. Se uma coisa que a gente pode ter como, né, certeza atualmente é de que a velocidade das mudanças é alta, então tem sempre alguma novidade, alguma mudança. E não à toa que, por isso, uma das habilidades sociais mais importantes nessa era é justamente a adaptabilidade, né, ou adaptação. Então, não à toa. Então, vamos... E como é que o mundo em que a gente vive está, né? Como é que é essa sociedade que nós vivemos? Quais são as características dela? O que é que vocês me dizem? Vinícius colocou aqui que o mundo está caótico. Alguém mais? A Yasmin trouxe a característica da rapidez, né? E rapidez faz com que contribua para a gente ter mais ansiedade, né? A Stephanie trouxe uma característica bem interessante, assim, boa, né? Que o mundo é mais integrado, né? Assim, a gente tem, como, por exemplo, saber de coisas que acontecem do outro lado do mundo, assim, de uma maneira muito rápida, né? Esse é um lado bem bacana, né, do mundo hoje. O Vinícius colocou múltiplo, né? Diverso, né? Isso eu acho também, né, uma coisa assim fenomenal, porque nós somos diversos, nós somos múltiplos, né? E o Steine falou globalizado, a Yasmin competitivo, né? Tem sempre o lado bom e o lado negativo da história, né? E como em tudo. Então, eu trouxe aqui algumas características que me chamam a atenção no mundo que a gente vive, né? Algumas aqui até vocês já mencionaram, como a globalização, né? Enfim, a gente não pode deixar de mencionar a pandemia, né? Enfim, estamos aí há mais de 1 ano e meio nela, e a gente tem que entender que o mundo está do jeito que está, porque nós, seres humanos, né, construímos dessa maneira, né? As nossas ações nos trouxeram aqui. Não a minha e a em particular, mas assim, enquanto humanidade, né? E aí nós temos muito avanço tecnológico e científico, né? Por exemplo, essa coisa extraordinária, maravilhosa de a ciência ter conseguido produzir uma vacina contra essa doença, a Covid, em um intervalo de tempo, assim, curtíssimo, né? Nunca antes uma vacina havia sido produzida tão rapidamente. Isso é simplesmente, né, maravilhoso. Por outro lado, esse avanço das tecnologias e da ciência, muitos produtos dele não chegam a muita gente, né? Exatamente por uma outra característica que eu trago aqui, que é a desigualdade social e econômica, e aí eu menciono porque justamente nós estamos num país, o Brasil, que é um dos países mais desiguais do mundo, né? A mobilidade social aqui é muito difícil, né? E um dos passaportes muito importantes para conseguir essa mobilidade social é algo que vocês conquistaram recentemente, que é a entrada na universidade, né? Então, é algo que está sendo muito valorizado, muito cuidado por vocês, né? Estamos na etapa do capitalismo financeiro, né, em que o que interessam são as bolsas de valores, as ações, né, muita gente vive só dessa renderização, tem gente que nem trabalha, né, vive só ali do que ganha, enfim. E aí, uma das características negativas disso é que, por exemplo, esse capitalismo financeiro fez no Brasil, tem contribuído para diminuir a industrialização, porque aí, se as pessoas ricas conseguem continuar sendo ricas, né, com as ações que elas têm na bolsa e tudo mais,
Para que investir em indústria? Para que ficar gastando com novos equipamentos, né? Para que eu aumentar o salário dos meus funcionários? Não precisa, não, tá tudo, eu estou lucrando em outra fonte, tá tudo certo para essas pessoas, né? Mas para os outros, não. Então, nós estamos num aquecimento global, né? Embora tenha gente que negue, mas na verdade isso é bem sério, porque traz, assim, um sinal de alerta muito, muito forte, tinha que trazer para todos nós esse sinal de alerta, porque pode nos levar, já está, na verdade, nos conduzindo a uma situação que os cientistas denominam de emergência climática, né? Porque as coisas estão chegando a tal ponto que fenômenos que a gente não via com tanta frequência ou não com tanta força, como enchentes, secas, degelo, entre outras coisas, acontecem com mais força e mais frequência, sem falar, né, na mortandade de várias espécies vegetais e animais junto com isso. Isso coloca a gente em muito mau lençol, porque se a coisa se agravar, tchau, tchau, raça humana, né? Tchau, tchau. Isso é bem sério. Mas, assim, por outro lado, justamente porque nós estamos vivendo essa situação de aquecimento global, emergência climática, está nascendo aí várias oportunidades de empregos, os chamados empregos verdes, a economia verde, que é um movimento, né, de a gente lidar com os recursos naturais, com o trabalho de uma nova maneira, né, ambientalmente sustentável, e contribuindo realmente para regenerar o planeta. E aí, por conta de clima ou questões sociais, econômicas, tem muita gente abandonando seu país para buscar um outro com melhores condições de vida, que é a imigração de refugiados. Em relação ao trabalho, tem um que a gente tem chamado de uberização, né, por causa do Uber, mas é porque o Uber é um exemplo muito bom do que é destruir direitos trabalhistas, não garantir boas condições de trabalho, explorar os trabalhadores. Eu estou detonando o Uber aqui, mas assim, eu não estou mentindo, não estou mentindo. Então, não é só o Uber, mas cunharam esse termo a partir do Uber. Enfim, é uma situação de precarização do trabalho, dos direitos trabalhistas, e que não dignifica, né? O trabalho dignifica o homem, depende do trabalho. Esse, por exemplo, não dignifica. E aí, não à toa, com algumas coisas que não são nada legais no mundo que a gente vive, a gente tem visto um aumento expressivo de depressão, de ansiedade, entre outras coisas. Mas, por outro lado, justamente por isso, as pessoas estão mais atentas e procurando mais cuidar da sua saúde mental, né? E aí a gente tem uma luta aí antirracista, especialmente no nosso país também, que é uma coisa bem positiva, num país como o nosso, que é estruturalmente racista, e que também é estruturalmente machista, mas aí a gente vê o movimento feminista ganhar mais força, num país em que também a gente tem aí péssimos indicadores em relação à homofobia e transfobia, né, por exemplo, um indicador como é o país onde mais pessoas trans são assassinadas. Olha só como é difícil para o povo brasileiro lidar com isso, né? Aceitar a existência de pessoas assim. Mas, por outro lado, essa discussão e esse movimento da LGBTQI+, ele tem ganho mais potência, né? Então, tem sempre o lado bom, o lado ruim, é assim mesmo na vida, e a gente tem que se posicionar, em que lado da história a gente quer ficar, né? Que mundo que a gente quer construir. E aí, também, para finalizar, movimentos novos na economia circular, economia verde, economia donuts, que é donuts por causa daquele docinho que os americanos adoram, né, que é a rosquinha, e que tem como base a implementação daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU estabeleceu, né, e são super importantes, e é um modelo novo de economia, assim, muito ecologicamente correto, bastante sustentável, que gera lucro também, porque não quer dizer que porque cuida da natureza não vai gerar lucro, essas coisas não precisam ser separadas, não, né?
e já está sendo implementado em países como a Holanda, por exemplo, em Amsterdã. Não só em Amsterdã, em algumas outras cidades europeias também já estão começando nesse movimento de construção de um mundo novo após a pandemia. É um mundo novo que se pretende melhor, né? Enfim, tem várias características, e por que eu estou trazendo tudo isso? Porque é nesse mundo aqui, com essas e outras características, que mais e mais, né, se fala, se busca desenvolver habilidades sociais, né? Primeiro a gente tem esse chamado através do mercado de trabalho, que fica dizendo, não, agora não basta que a pessoa tenha habilidades técnicas, também tem que ter habilidades sociais. Mas aí passa do mundo do trabalho e entra, né, em outras esferas da nossa vida. Então, em síntese, a gente pode dizer que talvez que o mundo hoje seja um mundo bunny. E o que quer dizer isso? Esse termo foi criado por um antropólogo em 2018 e tem ganho mais força depois da pandemia. Que é um mundo, essa sigla remete a palavras em inglês, né, que vocês estão vendo, e aí, traduzindo para o português, é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Mas, assim, tudo isso, eu acredito, mas é também um mundo que está num ponto para a gente reconstruir, né, regenerar, para a gente, enquanto humanidade, se questionar e decidir que mundo que a gente quer depois da pandemia. A gente quer voltar àquele modo de vida anterior à pandemia e que nos levou à pandemia, ou a gente quer construir um novo modo de vida, né? Então, e vocês, que são de uma geração mais nova, vocês têm um papel bem importante, né, nessa reconstrução, mas isso não é uma coisa que deve ficar ao cargo apenas de vocês, de todos nós, das gerações, são os cringes, são a geração Z, são todos que estão vivendo aqui, precisam, né, querer construir um mundo melhor, né? E aí, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os 2 desafios definitivos do século XXI são esses aqui. Prestem bem atenção. Que vocês que são mais jovens do que eu, a Valderez e o André, a gente é jovem também, só que a gente é jovem há mais tempo, né, não, Valderez e André? Mas, assim, esse desafio... jovens. Né, então... Mas esses desafios, eles são desafios que vocês terão de lidar muito ao longo da vida, não só profissional, mas na vida pessoal, né, na vida como um todo. E quais são eles? E não sou eu que estou dizendo, tá? Esses desafios aqui são colocados pela Organização Internacional do Trabalho, junto com a ONU, que eu esqueci de mencionar aqui, mas tem um capítulo da ONU, que a sigla é PNUMA, que é o que lida com o meio ambiente, né, com a natureza e tudo mais. Então, bom, vamos lá. Evitar as mudanças climáticas, facinho, né, esse desafio bem facinho. Perigosas e potencialmente inadministráveis, e proteger o ambiente natural que sustenta a vida no planeta. Esse aqui ou isso, ou tchau, espécie humana da Terra. 2, garantir trabalho decente, né, que realmente o trabalho dignifique o ser humano. Então, uma perspectiva de bem-estar e dignidade para todos, em face do rápido crescimento demográfico mundial e do cenário atual de mais de 1 bilhão de pessoas excluídas do desenvolvimento econômico e social. Então, isso aqui remete também a diminuir as desigualdades sociais e econômicas, né? O trabalho é uma oportunidade para isso. Não só para isso, porque através do trabalho a gente pode exercitar as nossas habilidades, colocar em prática os nossos conhecimentos, se realizar, né? Enfim. E a educação, o que tem a ver com tudo isso? A educação tem muito a ver com isso. A educação é muito necessária para que a gente consiga superar esses 2 desafios. E o que a educação está fazendo, né, para encarar esses desafios? Ela está deixando de ser uma educação voltada apenas para o conteúdo, né, apenas conhecimento,
centralizada apenas na aprendizagem desses conhecimentos, desses conteúdos, deixando de ser uma educação voltada apenas para o domínio cognitivo, para ir além disso. Ou seja, ela vai continuar dando importância ao conteúdo, mas ela está indo além disso. Ela está procurando integrar esse cognitivo com o afetivo, com outras dimensões que fazem parte de nós, seres humanos, até porque uma coisa tem a ver com a outra, né? Claro, para a gente aprender melhor, a gente precisa gostar da aula, por exemplo, né? Então, o afeto, o desenvolvimento desse lado socioemocional, ele contribui para um aprendizado melhor. Isso já é um dado comprovado pela neurociência, né? E pela psicologia, que já vem dizendo isso há muito tempo, mas, enfim. Tudo bem até aqui? Alguém quer comentar alguma coisa ou perguntar? O Vinícius colocou um comentário aqui, agora que eu estou vendo, que eu concordo inteiramente. Eu acho que o kkkk talvez tenha sido porque eu falei de cringe, eu suspeito. Mas ele diz que eu acho que isso fica mais evidente com a nossa geração, que é a geração Z, né, Vinícius? É uma das mais engajadas. Concordo inteiramente contigo. E isso é super, super necessário. E eu sou cringe, mas eu tô com vocês nesse engajamento. E pode ter certeza que tem muito cringe, muita cringe que também tá, viu? Olha só. E é importante construir aliados, porque os desafios, eles são gigantescos, né? Como vocês viram. Seguindo aqui, então. Ser cringe é ser feliz, o Estênio. E a gente... eu concordo. Então, eu achei que esse negócio de cringe, né? Foi uma brincadeira, uma arenga, até... porque suscitou um debate, né? Eu acho que isso é legal. Então, inteligência, esse conceito é importante a gente trazer, porque tradicionalmente tem sido colocado de uma maneira assim, um pouco restrita, né? Quando se vê a inteligência apenas como raciocínio lógico, né? Com QI, quociente de inteligência, né? Isso, por muito tempo, era o que era valorizado, apenas o QI, apenas esse quociente de inteligência associado a um raciocínio lógico. Quando a gente, na verdade, tem inteligências múltiplas, né? E quando, na verdade, para a gente ter êxito no trabalho, sucesso, não só no trabalho, na vida mesmo, não basta ter esse QI alto, ou um bom, né, vamos dizer assim, grosso modo, um bom QI, não basta esse raciocínio lógico, ele é importante, claro que é, mas a gente também precisa de um quociente emocional, né, de uma inteligência emocional. E aí, esse conceito de inteligência emocional, ele foi definido por um psicólogo norte-americano, Daniel Goleman, que definiu inteligência emocional da seguinte maneira: é a capacidade de identificar nossos próprios sentimentos e os dos outros, a capacidade de nos motivarmos e de gerir bem as emoções dentro de nós e nos nossos relacionamentos. E isso faz toda a diferença. Quantas vezes a gente vê, uma pessoa que, do ponto de vista do QI, né, poxa, bem inteligente, né, nossa, tem um raciocínio lógico fenomenal, mas na hora de lidar com as emoções, não tem dificuldade, e aí isso acaba comprometendo até as habilidades técnicas dessa pessoa, né? Então, as duas coisas andam juntas, né? Então, é preciso que a gente deixe de separar e dar menos importância à inteligência emocional. E aí, o Daniel Goleman diz também que tudo isso, né, essa regulação emocional, essa identificação das emoções, dos sentimentos,
faz parte das chamadas soft skills, né, uma base importante para a gente desenvolver habilidades sociais, que são as soft skills, uma série de atributos distintos das habilidades técnicas. Então, e por falar em emoções, quais são as nossas emoções? Então, a gente tem aí, sim, um grupo de 7 emoções básicas, 7 emoções que são consideradas universais, porque todo mundo sente, todo mundo tem essas emoções, e não só pessoas têm essas emoções, como também algumas delas, os animais não humanos também experimentam, né? Também experimentam. Ainda estão discutindo aqui ainda a história dos cringe, esse negócio rende, viu? Estou vendo aqui. Tem cringe que não quer se assumir como cringe. Ai, caramba. Tá usando como sinônimo de algo do passado, exatamente, o cringe, que é uma gíria do inglês. Ó, o Vinícius aqui esclareceu tudinho. O Emanuel falou que cringe é algo vergonhoso ou que promove algum tipo de vergonha alheia. Tava se parecendo para Valderez. Tu tava por fora, Valderez, desse babado? Eu até hoje eu não entendi o que é esse cringe. Aí eu vi no pessoal na internet, meu Deus, o que é isso? Aí o menino tava me explicando aí. Eles explicaram, sim. E pois enfim, rendeu muito nas redes sociais, viu, né? Esse negócio aí, esse debate aí dos cringe e geração Z, enfim. Mas, assim, cada geração tem suas qualidades, suas virtudes, como também seus defeitos, vamos chamar assim, a grosso modo, né? Porque somos humanos e é isso mesmo, né? O que eu acho que é bacana é a gente identificar quais são as potencialidades, o que é que uma pode aprender com a outra, né? O que é que uma geração pode aprender com a outra, e como é que a gente pode se unir para superar esses desafios aí que a gente tem pela frente. Então, voltando aqui às emoções, que faz parte da nossa conversa, a gente tem identificadas, por um outro psicólogo, o Paul Ekman, 7 emoções universais, tá? Que são essas que vocês estão vendo aí no slide. Eu trouxe os emoticons, porque é uma maneira bacana, né, da gente trazer, tentar tornar o diálogo virtual mais expressivo, mais afetivo, né? Porque é limitado assim, um pouco o diálogo pelas tecnologias, quando a gente só digita, né? Enfim, aí os emoticons acho que ajudam um pouquinho. Os GIFs também, tem muito GIF bom, nossa, meme, enfim. Aí, assim, o que a gente pode dizer de cada uma dessas 7 emoções, né? O medo, e assim, mesmo emoções como o medo, a tristeza, todas elas são necessárias, são importantes, se revelaram muito, são primordiais para a evolução da nossa espécie, né? E é importante a gente saber identificar, reconhecer a emoção que está presente numa situação, né, que vem assim dentro de nós, e que a gente não se deixe dominar por ela, mas que a gente racionalmente consiga dominar e administrar a situação da melhor maneira possível. Aí a gente está falando de inteligência emocional, quando a gente consegue fazer isso. Vocês percebem a diferença? Então, o medo é algo que nos prepara para fugir ou então encarar e lutar, né? Tem esse papel de nos preparar para enfrentar, né, para lidar com alguma ameaça, algo que a gente considere uma ameaça. A raiva, ela causa um reboliço fisiológico tremendo dentro do nosso corpo. Então, ela nos prepara para uma resposta de ataque, a raiva, e ela está relacionada a enfrentamento de situações perigosas, né, das quais a gente não pode fugir, né? Muito associada à raiva,
a comportamentos agressivos, sabe, assim, que nem o anãozinho zangado, enfim, me lembrei dos 7 anões, que tem um zangado, né, lá, que ele vive com raiva. O nojo é a aversão, né, a repulsa, que pode ser a algo, ou também pode ser alguém, né, que é percebido como um tóxico, né, nocivo. A alegria, ela, né, é algo que a gente experimenta quando nos acontece uma coisa engraçada, positiva. A tristeza está muito relacionada à sensação de perda, né? Quando a gente perde algo que a gente gosta, quando a gente perde alguém, né? A gente fica triste. Pode ser a perda em si ou a ameaça de perda, já é, né, motivo para nos deixar triste. Então, assim, a gente tem desprezo também, a gente pode, né, se sentir surpreso diante de algum fato. Então, é importante que a gente conheça as emoções, né, e consiga identificá-las quando elas vierem à tona, né, dentro da gente. Então, aqui voltando para o chat, o Elton Eric comentou que só lembro de Divertidamente. A propósito, eu estou aqui citando como dica de filme sobre emoções, o Divertidamente. Tem mais emoções que essas, Vitória? Não, que essas são as 7 emoções universais, realmente. O que nós temos além das emoções são sentimentos, com os quais as emoções se relacionam, mas é algo, digamos assim, mais elaborado que as emoções. A emoção é algo mais instintual, né? Mais instintiva, mais animalesca, vamos dizer. Porque todos somos animais, inclusive alguns desses animais, outras espécies, né, não humanas, também experimentam, a maior parte delas. O que mais de pergunta aqui? O Vinícius perguntou, alguma pessoa pode suprimir essas emoções ou não sentir alguma delas? Pode sim, dependendo das... Não sentir de jeito nenhum, é que você está dizendo? Pode, se tiver algum dano cerebral, pode ser que sim, pode ser que sim. Por fruto de acidente, ou mesmo alguma questão genética, né, a pessoa pode não... sentir muito alguma dessas emoções, ou não sentir. Uma pessoa que é incapaz de sentir medo, ou temeridade, ou tristeza, isso pode até vir a acontecer, né? Pode acontecer um prejuízo, né, na identificação não, em sentir algumas dessas emoções, por conta de algum dano, mas um dano grave, né, enfim. Deixa eu passar para o seguinte, para a gente agora chegar nos sentimentos, tá? E aqui eu trouxe, e eu trago aqui uma proposta de atividade aqui, de interação para nós. Daqui a pouco eu vou explicar por que é diferente emoção e sentimento, mas antes disso, aqui a gente tem vários sentimentos, né, nessa tela, e eu trouxe porque, assim, a gente não é muito ensinado ao longo da vida, né, a nomear o que a gente sente. É verdade ou não é verdade? Né? A gente, às vezes, acaba achando que é um sentimento, mas não é. É um pensamento. Achando que é um sentimento, mas é uma emoção. Enfim, né? Acontece várias coisas. E aí eu trouxe aqui para que vocês me digam, eu vou perguntar a vocês, assim, nesse início de curso, né? Vocês estão todos começando engenharia química, qual é o sentimento, e estão no ensino remoto, né, nessa situação pandêmica, será que o que vocês estão sentindo o sentimento predominante, mais frequente, é algum desses que está aqui nessa tela? Agora, deixa eu dar uma outra informação. Esses aqui são exemplos de sentimentos que a gente experimenta, que a gente vivencia,
quando as nossas necessidades são atendidas, tá? Quando as nossas necessidades são atendidas, a gente pode se sentir, por exemplo, eu posso me sentir plena, né? Radiante, feliz, né? Então, aqui tem vários sentimentos relacionados a situações em que nossas necessidades estão sendo atendidas. Algum desses aí é o que vocês estão vivenciando nesse momento atual de ensino remoto, começando o curso de engenharia química? Seria algum desses aí que está na tela? Se for, me digam aqui no chat ou falem. Gostaria de saber. O Vinícius respondeu, dizendo que com o curso ele está se sentindo fascinado e desesperado. Ao mesmo tempo, hein, o Vinícius? A Ivna está se sentindo curiosa em relação ao curso. O João Lucas, animado. A Vitória, útil. Útil você em relação ao curso, Vitória? Você acha outra coisa? O Ângelo se sente motivado. O Guilherme, eu estou triste por ser EAD. Novamente o Vinícius, inspirado. O Estênio está se sentindo cansado. Mal começou. Então, o Estênio já... a Eduarda, esperançosa. A Gabriele, envolvida. Então, assim, a gente tem a mania de dizer assim, tem sentimentos bons e sentimentos ruins. Na verdade, na psicologia, a gente acha que todo sentimento tem o seu papel, então, por isso, ele é sempre bom, porque mesmo aqueles que a gente considera ruins, né, eles têm um papel, eles nos alertam que algumas das nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, para nós, os sentimentos são sinalizadores, né, importantes sobre as nossas necessidades estarem sendo atendidas, respeitadas ou não. E aqui nessa primeira tela, eu trouxe aqui sentimentos relacionados a necessidades atendidas. Na próxima, que é essa daqui, eu trago uma cartelinha de sentimentos que a gente pode experimentar, experienciar, quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas. Então, eu faço a mesma pergunta. Em relação ao curso, às aulas remotas, a esse momento de ensino remoto por causa da pandemia, né? Vocês identificam algum desses, seria algum desses sentimentos aqui, como o que vocês estão mais vivenciando, seria algum deles? Deixa eu ver aqui o chat. A Maria Aline falou de uma emoção, né, que ela tem experimentado, que é o medo. Mas, assim, também está entusiasmada, tem um entusiasmo e tem um medo ao mesmo tempo, né? Porque o medo é tanta coisa incerta, tanta coisa nova, né? O desconhecido, ele costuma nos causar, a princípio, um medinho mesmo, isso é normal. O Vinícius deprimido, deprimido é diferente de depressivo. Então, depressivo, eu me preocuparia, olha, só ter atenção, né? Até que ponto vai essa tristeza? É uma tristeza que dá e passa, uma tristeza que fica muito, muito, muito tempo e me impede de fazer muita coisa, me faz perder o sentido da vida, aí a gente está falando de uma depressão, aí é preciso buscar ajuda, tá? O Mauro colocou aqui encabulado, o Vinícius falou em estar se sentindo ansioso, o Matheus, nervosismo, a Eduarda, insegura. Então, Vinícius, na universidade, inclusive, tem atendimento psicológico gratuito através da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. E, assim, esses sintomas de ansiedade, depressão, eles têm aumentado muito por conta da pandemia, inclusive, né? Então, é muito importante que a gente perceba se a gente está se sentindo assim e busque ajuda, né?
Tem coisas que a gente consegue superar sozinho ou com a ajuda da família, de amigos, mas tem coisas que não. E tá tudo bem, viu? Vamos tratar a saúde mental sem tabu, né? Do mesmo jeito que a gente diz assim, eu vou ao médico ver um problema no meu joelho. Eu sonho com um dia que as pessoas vão dizer assim, gente, eu vou ao psicólogo porque eu tô me sentindo depressiva. E, sabe, assim, seja tranquilo dizer isso, sem tabu, enfim. Mas sigamos aqui. Vinícius, que bom que você faz terapia. O Breno colocou que está apavorado. Apavorado com o curso, Breno? Ou com outra questão? Então, eu estou trazendo emoções, sentimentos para a gente chegar finalmente nas nossas habilidades sociais. Porque identificar o que se sente, qual é a emoção presente, são pilares necessários para a gente desenvolver as habilidades sociais, tá? E por que emoção é diferente de sentimento? As emoções são reações instintivas, são reações imediatas a um estímulo. É algo que mexe com a gente e que não envolve um pensamento muito elaborado. A emoção evoca um pensamento automático, uma ideia já pré-concebida, já construída, que está aqui no nosso arcabouço, né? Os sentimentos, não, eles envolvem um alto grau de componente cognitivo, um pensamento mais elaborado, mais sofisticado, que envolve uma interpretação da situação, avaliação de algo, né, que vem junto com esse estímulo. Então, essa é a diferença básica, né, entre pensamento, ou emoção e sentimento. E aí, como é que isso tudo se processa dentro da gente, dentro da nossa psique, né? A gente pode ter diferentes reações, né? E elas acontecem ao mesmo tempo, a gente nem consegue separar, né? Uma reação emocional é acompanhada por um comportamento, alguma emoção é evocada, a gente experiencia aquela emoção, sente, né? Vem aquela emoção, que pode ser o medo, pode ser a raiva, pode ser uma alegria, e aí ela faz com que a gente se comporte, ela interfere, né? Que a gente se comporte de uma maneira ou de outra. E tudo isso, essa emoção, ela provoca um processo fisiológico, né? A gente tem aí uma bioquímica no cérebro agindo, vai ter toda uma repercussão no nosso corpo. Então, o mais importante não é, na verdade, o que acontece, mas como a gente interpreta o que acontece com a gente. Então, a situação, o evento, desencadeia na gente, ativa algum pensamento automático, alguma ideia pré-concebida já, que pode ser positiva ou negativa. E isso aí vai interferir muito em como a gente vai reagir. Porque se eu tenho um pensamento automático negativo em relação a determinada situação, as chances de eu sentir uma emoção, sei lá, como o medo, a raiva, vão ser muito maiores. E as chances de eu me comportar de uma maneira que pode não ser a melhor diante daquela situação são muito maiores. Agora, se eu conseguir identificar, ter essa consciência, não, eu estou sentindo essa emoção de medo, porque, na verdade, eu penso nessa situação que, sei lá, vai acontecer uma coisa ruim daqui a pouco, eu estou em risco. Se eu tenho essa consciência, e mais a consciência de que, nossa, esse medo, pronto, ele está relacionado a isso, eu vou tentar me acalmar, pensar que, não, isso que eu estou vendo como ameaça não necessariamente é uma ameaça. Eu estou achando que pode ser uma ameaça, porque antes me aconteceu uma coisa assim, 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 então eu associo a esse evento, né? Quando eu tenho essa consciência, aí eu começo a conseguir controlar a emoção. Então eu não tenho motivo para ficar com medo agora, peraí. Se acalma. E aí aumenta a minha capacidade de responder à situação se comportando de uma maneira mais eficaz, né, para aquela situação, né, para lidar com a situação. Vocês conseguem perceber que a coisa
como que realmente, o que mais importa é como a gente lida, como a gente interpreta a situação. É o elemento determinante, não é a situação em si. Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não? Não sei. O Breno disse que está adorando a aula. Eu fico feliz, Breno. A Stephanie disse que sim. Então, fico feliz que tenham entendido aqui. Vamos seguir, então, porque ainda tem várias cositas. E aí, falando em emoções, em sentimentos, em habilidades sociais, em conseguirmos desenvolver essas habilidades. Esse modelo que eu acabei de apresentar para vocês, que é bem simples, né, de entender, é o que a gente chama de modelo cognitivo, que foi desenvolvido por esse senhorzinho aqui, simpático, fofo, né, o Aaron Beck. O Aaron Beck é um psiquiatra norte-americano, e ele deu uma imensa contribuição para a psicologia quando ele criou esse modelo cognitivo e muito mais. Ele foi o criador da terapia cognitivo-comportamental, que elucidou muita coisa para nós na psicologia e é muito, tecnicamente falando, realmente é muito eficaz no tratamento de um zilhão de coisas, né, de vários transtornos psicológicos e psiquiátricos, enfim. Não só depressão e ansiedade, vários outros também. E o Aaron Beck tem muito a ver com o Nelson Mandela, vou dizer por quê, porque os dois acreditavam, né, na educação emocional, né. O Aaron Beck não só acreditava, mas ele, cientificamente falando, ele tinha provas de que realmente essa educação emocional funciona, deixando as pessoas melhores, mais felizes, diminuindo sintomas de ansiedade, depressão, entre outros transtornos, enfim. E o Nelson Mandela, ele disse algo que eu acho, assim, formidável. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Então, a gente não nasce odiando ninguém, a gente aprende. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então, a gente não, isso não é inato, isso não é natural. A gente vai aprendendo ao longo da vida, porque tanto amar quanto odiar são competências sociais, né? Então, a gente aprende a partir da nossa infância e ao longo da vida, como um todo. E aí, porque eu fiz esse link com os dois, porque tanto o Aaron Beck quanto o Nelson Mandela, porque no último domingo, 18 de julho, foi o Dia Internacional do Nelson Mandela, e também, no dia 18 de julho, o velhinho fofinho aqui completou 100 anos. Então, daí eu fiz esse link. Finalmente, estamos chegando às soft skills, né? E aqui eu trouxe vários exemplos de soft skills, para que vocês aumentem o vocabulário de vocês de soft skills. Eu peço que vocês deem uma olhadinha, assim, né? E uma olhada geral aqui. Tem 2 nuvens de palavras, cada nuvem está repleta de soft skills, né? Vinícius, sim, eu vou passar para os professores encaminharem para vocês, tá bom? A apresentação. Então, temos tantas habilidades sociais aqui, né? Empatia, resiliência, pensamento crítico, trabalho em equipe, adaptabilidade, autoconfiança, foco, colaboração, dentre outras. Aí, perguntinha para vocês. Vamos ter aqui mais uma interaçãozinha entre nós? Eu quero que vocês, olhando aí essas 2 nuvens de palavras, de habilidades sociais, me digam, assim, quais delas vocês acreditam que vai ser super importante, nem precisa ser super importante, né? Para a carreira de vocês como engenheiros ou engenheiras químicos. O Guilherme começou aqui, foco, o Gabriel, criatividade, André falou de resiliência,
Matheus, adaptabilidade, gestão do tempo. O Ítalo também trouxe resiliência. O Ângelo, adaptabilidade. Breno, foco. Vinícius, resiliência, liderança, trabalho em equipe. A Stephanie, gestão de tempo e trabalho em equipe. Eduarda falou em trabalho em equipe. Também a Ivana falou em trabalho em equipe. A Maria Aline, autoconfiança. Vinícius, gestão em foco também. O Gabriel, mentalidade. O que você chama de mentalidade, Gabriel? Você poderia explicar para nós? Então, mentalidade de vencedor. O mindset. Mindset, que eu no inglês chamo de vencedor. Isso tem a ver com autoconfiança, viu, Gabriel? Isso está relacionado à autoconfiança, que é acreditar em si mesmo, acreditar que você é capaz, né? Então, acreditar em si mesmo é o primeiro passo para a gente vencer, né? Conquistar as coisas que a gente almeja. É isso. Bom, eu digo para vocês o seguinte: vocês citaram aqui várias habilidades sociais, alguns citaram as mesmas, outros citaram diferentes. Então, quais habilidades sociais? Todas são importantes. Na verdade, vai depender de duas coisas. Vai depender das demandas da área de vocês, né? Do mercado de trabalho na área de vocês. Que aí vai meio que, né, orientar para algumas habilidades, valorizar mais umas que outras. E também vai depender da personalidade de vocês, né? De quem vocês são e daquilo que vocês querem aperfeiçoar em vocês mesmos, porque aí isso vai levar vocês a dar mais atenção a algumas habilidades que outras, né? Porque são muitas habilidades, a gente não precisa também ter todas elas mega desenvolvidas. Isso vai depender da vida que a gente leva, do trabalho que a gente realiza, né? E muito dessa autoavaliação pessoal, né? E de buscar, né, esse autoconhecimento, de buscar evoluir como pessoa, né, porque não adianta nada, eu estou falando aqui sobre um monte de habilidade social e a pessoa está fechada para esse assunto. Então, e um segundo passo que eu recomendo é pesquisar, né, quais habilidades são valorizadas na sua área, né? Quais habilidades sociais são importantes para a vida de vocês agora na universidade? Quais habilidades vocês consideram importantes para a vida pessoal de vocês? Nesse momento de pandemia, então, tem várias aí, são super, né? Comunicação em casa, por exemplo, meu Deus, nunca foi tão importante, né? A empatia, né? Enfim. Então, traduzindo do inglês para o português, as soft skills são habilidades suaves ou maleáveis, né? O soft quer dizer isso. E no mercado de trabalho, mais e mais a gente vê acontecer o seguinte: contrata-se pelo currículo, ou seja, pelas competências técnicas, habilidades técnicas, e demite-se pelo comportamento, demite-se pela falta de habilidades sociais, ou por habilidades sociais pouco desenvolvidas, ou porque a pessoa não está nem aí para isso, né? E aí é um diferencial, e tanto, nesse mercado de trabalho, que as empresas têm valorizado cada vez mais. Por quê? Porque isso repercute no clima da empresa, no clima organizacional. Ninguém quer estar num lugar, né, se sentindo mal, porque aquela pessoa chegou, vixe, aquela pessoa, já começa assim, né, todo mundo, é assim que acontece. Já muda, basta a pessoa chegar que já muda o clima da sala, né, aquelas pessoas mais difíceis. E não só, porque chega a comprometer a produtividade, porque se os relacionamentos são ruins, né, o trabalho também não flui bem, né, e aí você não consegue produzir tanto, assim também nos grupos de estudo, né, se o clima, as relações não são boas, nossa, dificulta o aprendizado, dificulta o trabalho em equipe, enfim, compromete várias coisas.
E aí, quais são... Deixa eu ver aqui de novo o chat, que tem um comentário novo aqui. João Lucas colocou, tal que hoje em dia existe vários processos seletivos para descobrir como a pessoa se comporta antes de ser contratada. Exatamente, João Lucas. Isso mesmo. Então, falando no mercado de trabalho, algumas habilidades têm sido muito valorizadas, né, pelos empregadores, pelas empresas. No ano passado, foi feita uma pesquisa, que eu trago aqui o resultado, parte do resultado, né, uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, junto a algumas empresas de vários segmentos, e aí chegou-se a esse top 5, né, 5 habilidades mais valorizadas pelos empregadores, que são análise e resolução de problemas, relacionamento interpessoal e gestão de conflitos, gestão do tempo, adaptação e flexibilidade, e a criatividade e inovação. Vejam que todas essas são habilidades sociais, tá? O Fórum Econômico Mundial, no ano passado, se reuniu, né, e aí emitiu um relatório intitulado O Futuro do Emprego, publicado em 20 de outubro de 2020, onde ele traz um ranking, né, de 15 habilidades consideradas muito relevantes até 2025, né, porque também vejam que tem uma questão circunstancial, tem horas que até 2025, depois pode ser outras coisas que vão ser mais importantes, que a gente tenha, né, que desenvolver, que está atento, eu vou destacar aqui 5 das 15. Pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem, resolução de problemas complexos, pensamento crítico e análise, criatividade, originalidade e iniciativa. Deixa eu voltar aqui ao chat, porque eu vejo que tem novas mensagens. Do Vinícius, que diz que muitos deles contam com psicólogos na hora de análise e elaboração. Sim, nos processos de recrutamento e seleção precisa ter profissionais da psicologia, né? Na UFC mesmo, eu já vi alguns de EJS. O que seria um EJS? Alguém me Não, diz? só para título de exemplificação, por exemplo, no curso que eu estava, que era engenharia de computação, tem uma empresa júnior lá, né? E, obviamente, eles fazem um processo seletivo. E para esse processo seletivo acontecer, eles contaram com a elaboração dos alunos de psicologia da Unifol, que foi uma coisa que eu achei bem curiosa, no mínimo. Bem interessante essa articulação, viu? Massa. Vinícius, como é que você tá, menino? Nunca mais a gente tinha se falado. Tô bem. Olha só, né? Um parênteses. Vamos seguir aqui, um parênteses. Então, tendências pós-pandemia. Eu trouxe mais algumas tendências, apontadas agora por outra fonte, que é o Descola. Não sei se vocês conhecem, o Descola tem vários cursos bacanas na plataforma deles. Eu já fiz um sobre comunicação não violenta, e estou doida para fazer um de liderança compassiva, que também é uma tendência, né? Que bom que seja. Não acabar com esse negócio de chefe, né? A gente precisa de líderes, e líderes compassivos, ou seja, compreensivos, que tenham empatia pela sua equipe, que esteja junto, né? Sem aquela hierarquia tradicional, e por aí vai. Então, essas tendências apontadas pelo grupo da escola, tem várias aqui, e aí tem uma legenda. Essas cores, né, estão associadas aqui a diferentes significados. Então, o laranja mais fortinho é o super quente, essa tendência está super quente. O lilás quente e o outro laranja mais fraquinho é o que está esquentando. Então, a gente vê que tem muita coisa aqui, por exemplo, relacionada com o fato de estarmos, né, na pandemia, porque cresce as coisas remotas, né, equipes remotas, né, e isso a gente já imagina que vai ficar um pouco disso no pós-pandemia. Então, na universidade fala-se sobre ensino híbrido, né, de mesclar momentos presenciais com a distância, enfim, entre outras coisas que estão aqui,
como também, deixa eu citar o quê? Segurança psicológica, dou maior valor, né? Que bom que as pessoas estão valorizando mais a saúde mental, né? O cuidado com isso. Então, essas tendências todas estão no relatório que foi produzido pelo grupo da escola, e eu também posso compartilhar com vocês para que vocês vejam com calma cada uma delas. Olha aqui a inteligência emocional também como tendência. Olha aqui o antirracismo, a comunicação inclusiva, a mindfulness, né? Então, tem tendências aqui muito interessantes, muito boas. E aí, cientificamente falando, trazendo aqui um pouco de conhecimento desenvolvido a partir da psicologia, vamos definir habilidades sociais. Habilidades sociais refere-se à categoria de comportamentos que nós utilizamos para expressar nossas opiniões, as nossas ideias, os nossos sentimentos. E através dessas habilidades é que a gente constrói e mantém nossos relacionamentos. São essas habilidades que medeiam as situações sociais nas quais a gente se envolve. E é a partir dela que a gente pode resolver ou prevenir possíveis problemas e demandas sociais. Então, mais um pouquinho, né, trazendo aqui mais um pouco de conhecimento da psicologia, da ciência sobre habilidades sociais. Refere-se a um construto descritivo. Eu estou dizendo isso, estou reforçando, acho que eu vejo muita gente falando de habilidades sociais nas redes sociais, sabe? Engraçado, habilidades sociais, redes sociais. Redes que a gente, por vezes, né, pode até questionar até que ponto elas são sociais mesmo, enfim. E aí eu vejo gente que fala assim, sem um embasamento, e isso não é legal, porque você não pode dizer coisas que sem embasamento, que não conferem com que aquilo é de fato, na verdade. Então, trazendo mais um pouco sobre esse conceito de habilidades sociais, refere-se a um construto descritivo dos comportamentos sociais valorizados em determinada cultura. Esse aspecto cultural é bem relevante, porque um comportamento, ele é valorizado a partir numa cultura, em outra ele pode não ser valorizado. Tem um significado dentro de uma cultura que pode ser completamente oposto em uma outra cultura. Então, além disso, são comportamentos sociais com alta probabilidade de resultados favoráveis, não só para o indivíduo, né, para o sujeito individual, mas também para o grupo. É uma habilidade social, não é uma habilidade egocêntrica, né? Então, enfim, esse aspecto também é super relevante, tá? E tudo isso porque nós somos seres sociais, nós, seres humanos, né? Então, e esse aspecto foi fundamental para a gente sobreviver como espécie, né? Então, a gente talvez em algum momento da história foi, né, se afastando um pouco desse aspecto de nós mesmos, não sei. Com, talvez, comodidades, com excesso de urbanização, a gente não só se separou da natureza, né, como também de nós mesmos, uns dos outros. Então, eu vejo dessa maneira. Mas, na verdade, nós somos seres sociais, e esse aspecto é muito importante, porque a gente não consegue viver bem sozinho, né? A gente não consegue, inclusive, resolver um monte de coisas sozinhos, lidar com as dificuldades. Se antes era, né, na vida primitiva, um leão que a gente tinha que, né, sei lá, fugir do leão, conseguir sobreviver, porque tinham várias outras espécies ali que podiam até abocanhar a gente. Hoje, os desafios continuam existindo, né? As dificuldades não é mais o leão, mas tem outras. É conseguir entrar na universidade, depois é conseguir encontrar um bom trabalho, na universidade conseguir passar numa matéria difícil, numa disciplina difícil, conseguir uma bolsa, quando, sei lá, termina um namoro, você era apaixonado pela pessoa, é uma outra dificuldade, enfim, são outras as dificuldades, né? Então, já desde Aristóteles, né, o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da espécie.
E a neurociência veio comprovar que sim, nós somos realmente sociais, tão sociais, que a gente já nasce com uma estrutura cerebral que nos prepara para a gente ser social, que é o que a gente chama de neurônios espelho, né? É porque nós temos esses neurônios espelho que a gente consegue codificar, né? Reconhecer o comportamento de um outro ser humano, atribuir significados a ele e imitar, copiar esse comportamento. Então, a nossa natureza, né, ela nos preparou, né, para sermos seres sociais, né. E aí, assim, nós somos tão sociais, precisamos tanto, né, de estarmos em relação, de construirmos laços sociais, que mesmo numa situação extrema que a gente não tenha ninguém, olha só, ninguém, nenhuma pessoa, como numa ilha deserta, que foi o que viveu esse personagem aqui, do filme Náufrago, não sei se algum de vocês já viu esse filme, que foi interpretado pelo Tom Hanks, e ele sofreu um acidente aéreo, foi o único sobrevivente e ficou sozinho numa ilha deserta. Para ele não enlouquecer, não pirar, né, garantir um mínimo de saúde mental, ele criou um amigo, ele transformou uma bola em um amigo que era o Sr. Wilson. E aí o Sr. Wilson era com quem ele desabafava, conversava, né, como nessa cena que está aí no slide. Então, isso diz, né, da nossa necessidade de construir laços, nem que seja com uma bolinha, né, que a gente chama de Sr. Wilson. Então, mais do que sociais, nós somos biopsicossociais, históricos, ambientais e espirituais. Nossa, quanta coisa, Yanga, pelo amor de Deus, o que é isso? Tudo isso? Sim, porque nós temos essa dimensão biológica, essa dimensão psíquica, né? A dimensão social, essa dimensão biológica em relação às emoções, ela vai influenciar demais, porque, por exemplo, os hormônios que o nosso corpo produz, eles interferem na nossa regulação emocional, né? Por exemplo, se eu estou estressada, vai ter uma quantidade de cortisol, de adrenalina que o meu corpo vai produzir, e isso vai me deixar em uma situação de alerta, né? E eu posso ficar com, sei lá, medo, tá? E essa emoção ser ativada exatamente por causa do nível maior desses hormônios, né? Então, veja, tudo está interrelacionado. A gente... o físico interfere no emocional, assim como o social interfere no emocional, porque essas relações que a gente constrói, elas também vão interferir se a gente está feliz, se a gente está alegre, se a gente ou não está, né? O que nos acontece, né, a história, o momento histórico que a gente vive também interfere nas nossas emoções, assim como também a gente, claro, que interfere na história, a gente constrói, a gente faz a história. E os ambientes, né, até um cheiro, um som, vai evocar em nós emoções, né, determinadas emoções. E também temos essa dimensão espiritual que está relacionada ao significado, o sentido que a gente dá para a vida, né? E é muito importante a gente construir um sentido, né? Um propósito para a vida. Então, ter um bom repertório de habilidades sociais é importante para a nossa saúde mental, né? Para a gente ficar bem, para a gente ter um bem-estar, são essenciais essas habilidades para as interações, para a gente construir relacionamentos saudáveis. São fatores protetivos de desenvolvimento, vou daqui a pouco falar um pouco mais acerca disso, porque quando a gente tem um bom repertório de habilidades sociais, a gente consegue, né, construir vários relacionamentos, não só. E aí, falando desses relacionamentos, a gente consegue construir uma rede de apoio, né, que a gente chama de um escudo social.
Uma rede, por exemplo, que tenha amigos, no caso de vocês, colegas de faculdade também, a família, a comunidade do bairro em que vocês vivem. Essa rede de pessoas, elas são pessoas que vocês vão poder, né, procurar na hora que tiver uma dificuldade, na hora que tiver um problema, seja qual for, né, de maior ou menor grandeza esse problema, ou do tipo que for, pode ser financeiro, pode ser emocional, enfim. Então, por isso que a gente diz que ter habilidades sociais, um bom repertório, é um fator de proteção mesmo, né? É importante que a gente cultive isso. E as habilidades sociais, elas estão sempre dentro de um contexto, né? Num determinado contexto, numa determinada situação, a gente pode falar de inúmeras situações. Vamos aqui para vocês, né? No caso de vocês têm constantemente aulas remotas, isso é um tipo de situação, né? Aqui e acolá, certamente vocês se encontram com os amigos, né? Sei lá, pode de repente ir para a praia com um amigo, pode encontrar num barzinho, né? A pandemia já foi, a gente está flexibilizando já, né? Então, tudo isso são situações, e nessas situações podem surgir diferentes demandas, cada situação vai apresentar um tipo de demanda. A demanda na praia é uma, demanda na aula remota é outra, o tipo de resposta, de comportamento que eu vou ter, né, que manifestar, como eu vou me importar, vai ter que se ajustar ao tipo de situação, a demanda que o ambiente me traz. Então, a partir dessa demanda, eu vou interpretar esse ambiente, essa situação, né? Como que eu interpreto isso? Eu vejo aquela situação como uma coisa boa, como uma coisa ruim, como uma coisa ameaçadora. Então, e essa interpretação, ela vai influenciar bastante na forma como efetivamente a gente se comporta, né, numa determinada situação. Que tipo de habilidade social você vai puxar, né, do seu repertório. E aí depois, efetivamente, você vai agir de uma determinada maneira, depois de ter filtrado tudo isso, né, e aí, nessa parte da interpretação, entre a interpretação e a escolha do comportamento dentro do repertório de habilidades sociais que você já tem, é muito importante reconhecer, né, assim, que tipo de emoção isso está me trazendo, e se tiver aí alguma distorção, né, de você, de repente, estar sentindo alguma emoção, sei lá, como o medo, a raiva, ou você se sentir ameaçada, é buscar entender por que você está se sentindo, interpretando essa situação como ameaçadora. Será que, de fato, tem no ambiente algo efetivamente ameaçador? Ou será que, por situações anteriores, você está interpretando aquilo de uma maneira negativa? Então, ter essa consciência é importante para escolher um comportamento que seja o mais adequado, né, que ajude você a lidar de uma maneira melhor com aquela situação. E aí, depois você executa o comportamento, se comportei de uma determinada maneira. Aí, o meio, né, quem está ali no ambiente vai te dar algum feedback, né? As pessoas podem aprovar ou podem reprovar esse comportamento. Esse comportamento pode efetivamente para ajudar a resolver alguma coisa, ou pode ser que não ajude. Então, todos esses indicadores, eles vão ser importantes de você observar para ver o que você precisa ajustar no seu comportamento, né? Se precisa modificar alguma coisa. E aí você vai adequando essas habilidades dentro do seu repertório, né? Então, é algo assim bem moldável, por isso que chama soft, né, maleável. Enfim, então, existem comportamentos sociais considerados desejáveis e alguns outros considerados indesejáveis, né? Há um pacto social dentro da nossa sociedade, da nossa cultura, existem coisas que são, e no mundo inteiro, né, consideradas desejáveis. Por que são desejáveis ou indesejáveis? Porque algumas coisas realmente eticamente promovem, né, o bem.
outras coisas não. Algumas coisas trazem bem-estar, né, para as pessoas, outras não. Então, quando a gente fala de habilidades sociais, a gente está falando de comportamentos sociais desejáveis, né? É o que se deseja que a gente tenha. Agora, existem outros comportamentos indesejáveis, que podem ser ativos ou passivos. Ativos como, por exemplo, agredir, né, ser violento, coagir, mentir, manipular, enganar, né? Passivos como isolar-se, né? Omitir-se, autodepreciar-se, submeter-se, enfim, entre outros. Muitas vezes, esses comportamentos sociais indesejáveis, ativos ou passivos, eles estão relacionados a problemas e transtornos, por vezes são associados a problemas e transtornos psicológicos. E isso tem tratamento, obviamente, né? Dá para... entre ativos e passivos e habilidades sociais e, enfim, tudo isso, é assim, nem ser agressivo, nem ser passivo. Vejam essa regra de ouro aqui para os relacionamentos. Vejamos, olha só. Há 3 modos gerais para conduzir as relações interpessoais. O primeiro é considerar somente a si mesmo, né? Desconsiderando os outros. É bem aquela pessoa, assim, bem egocêntrica, né? Egoísta ou narcisista demais. Considera só a si. Os outros que se explodam. O segundo modo de conduzir as relações interpessoais é sempre colocar os outros antes de você. Olha, a pessoa que se negligencia, que se anula, né? Aí é o que a gente é o grupo dos altruístas em excesso, ou empáticos em excesso. Então, assim, nenhuma coisa nem outra. O terceiro é a regra de ouro. Considerar a si mesmo e também os demais. Olha, essa regra aí, um presente que eu estou dando para vocês, ó. Para tudo, para o trabalho, para o estudo, para a vida pessoal, para tudo. Deixa eu voltar aqui 1 minuto ao chat, porque tem algumas coisinhas que eu não tinha visto ainda. O Estênio Nobre lembrou aqui das aventuras de Pi, conversando com os animais, legal. O Vinícius fez uma pergunta, será que essa dependência humana que a gente tem é uma maneira da natureza de manter nossa espécie em perpetuação? Sim, está relacionada. Essa dependência humana, que são os laços sociais, eles são fundamentais para a sobrevivência da nossa espécie, né? Não só porque a gente não consegue realmente, né, como espécie, continuar se a gente viver de maneira isolada. Além de a gente pirar, né, a gente não ia conseguir resolver um monte de coisa. O Stênio falou também aqui do eremita. Emanuel, professora, partindo do princípio que não possuímos todas as soft skills urgidas pelo mercado, adentrar uma busca incessante por possuí-las pode ser nocivo em algum momento? Sim, Emanuel, ótima pergunta sua, pode ser. Porque, gente, não precisa, a gente não precisa ser o máximo, nem a Mulher Maravilha, nem o super-homem, né? E nem é humanamente impossível até, nem existe, quer dizer, só existem quanto heróis, assim, né, imaginários. A gente não, é humanamente impossível a gente ter todo esse infinito de habilidades sociais bem desenvolvidas em nós. Não, nem a gente precisa focar naquelas habilidades sociais que são relevantes para a nossa vida. No caso de vocês, que habilidades são importantes, que eu vejo como importantes também, né, tem essa questão também, né, do que você entende como importante para ti, para a minha vida na universidade. Aí depois você vai começar a, sei lá, estagiar. Nesse momento, será que tem algumas habilidades que eu preciso desenvolver mais, aperfeiçoar? Depois, me formei, agora eu vou trabalhar. Quais são as habilidades que estão sendo mais valorizadas
nessa área, nesse nicho, nesse campo que eu quero trabalhar? E na minha vida pessoal, onde é que eu estou bem, onde é que eu não estou, onde é que eu quero melhorar, o que as pessoas estão dizendo? Nossa, tem gente, né, que às vezes tem todo tipo pode vir todo tipo de demanda, né? E aí é preciso a gente estar aberto, né, a querer evoluir como pessoa, né? Assim, estar aberto a isso, né? Porque o primeiro passo, eu diria que seria esse, né? Não achar que, né, a gente sei lá, o suprassumo, que é o máximo, não preciso melhorar nada. Então, um portfólio de habilidades sociais básicas, apontado pela literatura científica, traz 10 habilidades sociais básicas, tá? Então, tá aí, ó, algumas habilidades que são consideradas, assim, básicas, que a gente pode ter em vista, né, para vida pessoal, vida profissional, tudo, né? Comunicação, civilidade, fazer e manter amizade, empatia, assertividade, expressar solidariedade, manejar conflitos e resolver problemas interpessoais, expressar afeto e intimidade, coordenar grupos, falar em público, né? Agora, vai ter momentos que, assim, tem um aspecto circunstancial e tem a ver com, como eu disse, com a vida que eu levo, com as demandas que vão me surgindo mesmo, porque alguém pode ser que não precise falar em público, né? E tudo bem também, essa pessoa não vai precisar desenvolver essa habilidade, porque não é demandado a ela, ou também essa pessoa pode não ficar à vontade de falar em público de jeito nenhum, sei lá, então tudo bem também, né? Agora, tem aí uma coisa que é preciso, como é que eu vou dizer, avaliar, né? Aquilo que me chega como demanda, né? E que eu tenho que responder através de alguma habilidade social, aquilo que eu sou capaz já de fazer, né? E aquilo que eu também quero fazer, né? Tudo isso precisa ser levado em consideração. E aquilo que eu não quero fazer, mas que o meio me demanda e que, sei lá, na faculdade é fundamental, então eu vou precisar desenvolver isso. Como é que eu faço para desenvolver isso? Bom, eu trouxe aqui a definição de uma dessas 10 habilidades sociais básicas, né? Empatia. Vocês veem que tem várias ações, vários comportamentos relacionados à empatia, desde manter o contato visual, até a escuta, né? Você ouvir sem interromper outra pessoa, evitando interromper outra pessoa, ouvir mesmo atentamente. E essas habilidades, elas, como eu falei lá no início, elas têm elementos que são verbais, o que a gente fala, né? Mas a efetividade dessas habilidades depende também da forma do desempenho, como se fala, tá? Uma coisa é eu dizer, Maria, traz uma água para mim. Outra coisa é eu dizer, Maria, traz uma água para mim. Então, isso é completamente diferente. Então, é importante o que se diz, mas também o como se diz. Então, aqui tem vários elementos envolvidos nessa comunicação verbal, como desde a latência até a fluência. O que seria essa latência? O intervalo de tempo entre a fala de uma pessoa e a resposta da outra. O ideal é que nem seja longo nem curto. Duração, o tempo que uma pessoa permanece falando sem interrupção. A pessoa falar direto, isso não é legal, né? A propósito, eu estou já falando há bastante tempo, mas eu vou interromper agora. O Emanuel trouxe aqui uma pergunta. Não, isso eu já falei, né? Tá. Achei que fosse uma pergunta nova. Outros componentes paralinguísticos relacionados, né,
essa comunicação, o volume, a altura da voz, veja no exemplo que eu trouxe, né, eu falei, quase gritei, né, a velocidade, que é a quantidade de palavras em relação ao tempo da fala, o ritmo, a alternância de pausas e a entonação da fala. Você vê quando a pessoa tem uma entonação assim mais, né, suave, como eu estou falando agora. Não, eu acho, né, que vocês estão gostando de me ouvir, espero. Enfim, tonalidade, que é a qualidade. Eu acho que eu tenho que ligar aqui o computador. Qualidade do som da fala, se é aguda, se é grave, se é suave, a fluência, que é a qualidade da dicção, tudo isso interfere na comunicação. E tem a comunicação não verbal, obviamente, porque a gente fala não só com as palavras, mas a gente fala com o nosso corpo, né? Que é o olhar, o contato visual, os gestos, sorriso, expressão facial, a postura corporal, os movimentos, enfim, várias coisinhas. Mas, finalmente, como é que a gente aprende habilidades sociais? Primeiro que o ser humano, a gente já viu aqui, né? Nós não nascemos com habilidades sociais, elas não são inatas, portanto, a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Nós nascemos com um aparato, né, biológico para sermos empáticos, sermos sociais. Aí, nem todos, tem uns seres aí, psicopatas, que têm um comprometimento cerebral, realmente, de verdade. Eu chamo de comprometimento, mas é porque eles, não é isso, né, nem um comprometimento. O cérebro deles funciona de outra maneira, que realmente eles não têm, isso é geneticamente comprovado, né, realmente a constituição deles é diferente, eles, por isso, não têm essa capacidade empática. O repertório de habilidades sociais se desenvolve durante toda a vida, porém, a infância é um momento crítico, porque na infância a gente constrói a nossa personalidade. Então, mas isso não quer dizer que a gente não possa aperfeiçoar, desenvolver novas habilidades sociais, inclusive ao longo da vida, depois da infância. Podemos sim. Agora, tem que ter em conta também sempre, né, qual é a nossa personalidade. Vai ser a partir da interação com o meio e com as outras pessoas que nós, seres humanos, vamos desenvolvendo as habilidades sociais. A gente aprende as habilidades sociais através do autoconhecimento, da autoavaliação pessoal, né? Aquele momento com você mesmo, de você buscar se conhecer melhor, quais são os seus pontos fortes, quais são as suas fragilidades, o que é que você, em que é que você quer se aperfeiçoar, onde, que demandas da vida pessoal, da vida da universidade chegam a você, que remetem a habilidades sociais, observando e imitando outras pessoas também, inclusive desde a infância. A gente aprende, a princípio, observando os nossos pais, né? A gente, ali com os nossos pais, a gente aprende algumas habilidades sociais e copia esse comportamento. Depois, quando a gente passa para a escola, os nossos professores passam a ser modelos importantes para nós, por tentativa e erro, porque a gente vai observando, aprendendo, imitando, aí vai experimentando, né? Colocando em prática e vendo o que é que funciona, o que é que não funciona, e vai ajustando, corrigindo. Por instrução direta, sim, porque existem treinamentos específicos para desenvolver habilidades sociais, e através da psicoterapia, né? E aí, com quem que a gente aprende as habilidades sociais? Com as outras pessoas, basicamente, né? Com as outras pessoas. Então, família, a princípio, professores, amigos, colegas de faculdade, colegas de trabalho, modelos que a gente vê, assim, personagens que inspiram heróis na infância, por exemplo. Enfim, experiências na universidade que favorecem o desenvolvimento de habilidades sociais. Tem várias experiências com muito potencial para desenvolver habilidades sociais. Primeiro ano do curso de engenharia já com experiências de engenharia, né? Empresas juniores, iniciação científica, projetos integradores, projetos de final de curso, estágios, projetos de extensão, monitorias, mobilidade nacional ou internacional, voluntariado. Tudo isso, são todas essas experiências, todos esses projetos, essas vivências, você tem muita oportunidade de conhecer, de se relacionar com outras pessoas, variados tipos, de variados, né, com outras personalidades, com outras histórias, de outros cursos, inclusive, né,
E aí, por isso, né, essas situações, essas atividades, por terem essas características, elas são um campo fértil para o desenvolvimento de habilidades sociais, certo? Agora, e a sala de aula? A sala de aula desenvolve habilidades sociais? O que é que vocês me dizem? Perguntinha para finalizar a nossa conversa. Sim. Mas a Valderez está respondendo, né? Sim, a Eduarda está falando que sim, a Beatriz, a Ivna, a Emanuel. Olha aí, o pessoal. Matheus colocou em teoria, sim. Matheus, eu vou fazer que nem um professor meu na universidade fazer. Desenvolva, fale mais sobre isso. Posso, para desenvolver, não só desenvolvendo rápido, para mim é em teoria, porque, lógico, quando você tem uma sala de aula, você tem a participação mútua de várias pessoas e você vai criando, através de trabalhos, projetos, uma integração entre todos os alunos. Contudo, em algumas salas de aula, você percebe uma exclusão e uma segregação de alguns alunos. Isso a gente já vê, isso é de fato que acontece. Então, em teoria, a gente é para ter cada vez mais projetos e que a gente consiga participar todo mundo, consiga englobar todo mundo. Exatamente. A tua fala é perfeita, porque ela remete a exatamente o meu slide posterior, que a gente, na sala de aula, tradicionalmente, assim, se a gente refletir sobre esse modelo tradicional de ensino e sala de aula, assim, eu vou dizer que realmente pouco ou quase nada, pouco desenvolve em termos de habilidades sociais. Desenvolve alguma, desenvolve, porque são humanos interagindo sempre, né? Quer queira ou que não são. Mas aqui nesse modelo secular, as interações não são tão frequentes, não são tão favorecidas, né? Porque é um atrás do outro, a pessoa você olha a nuca do seu colega, o professor, que a professora está lá distante na frente, né? Ela está só ali transmitindo, sabe? Então, esse modelo não é um modelo que favorece muito o desenvolvimento de habilidades sociais. A gente precisa de uma outra estrutura, de um outro design, que realmente favoreça mais, não só favoreça, mas que intencionalmente seja estruturado, não só em termos físicos, como que está nessa sala, mas também em termos didáticos, né, pelo professor, seja tudo estruturado fisicamente e didaticamente, então, para que a gente desenvolva habilidades sociais junto das habilidades técnicas. As habilidades técnicas, elas continuam sendo importantes, mas não basta, né? E, inclusive, quando a gente desenvolve essas habilidades sociais ou socioemocionais, a gente torna a aprendizagem das habilidades técnicas melhor, né? A gente otimiza esse desenvolvimento também. Então, aí isso é uma verdadeira revolução na educação, e a gente precisa, para que a gente consiga fazer essa transformação, não só de mudanças de mentalidade, de vocês, estudantes, dos professores, mas também de mais investimento, porque tudo isso aqui tem um custo. É a mesa que precisa comprar, é o computador, é a lousa digital, enfim, isso tem custo. E é investimento, porque a gente está falando de educação, né? Isso aqui é o maior investimento, o que deveria ser prioridade em qualquer país que tenha vergonha, né? Enfim, falei várias coisas aqui, não sei se vocês... E aí, assim, nessas metodologias novas que a gente está... avalio, aí é uma avaliação de uma psicóloga, uma avaliação técnica, realmente, são as metodologias ativas que realmente promovem o desenvolvimento de habilidades sociais, né? A fala do Emanuel, não, perdão.
E desculpa, eu esqueci quem foi que falou agora em pouco. Foi o Gabriel. É perfeita, porque ele traz os projetos, né? Então, os projetos são um tipo de metodologia ativa, né? Então, a gente precisa de mais metodologias assim, em sala de aula. Agora, eu entendo que isso é uma mudança que requer investimento, que requer tempo de adaptação de todos nós, inclusive dos professores de vocês. Vai dar um trabalho também grande, né? Enfim, é tudo isso. Bom, tem uma pergunta, já que eu vou terminando, viu, gente? Agora vamos aqui para concluir realmente. Para além de ser um requisito que tem sido cada vez mais valorizado pelo mercado de trabalho, as habilidades sociais são essenciais para o nosso bem-estar e saúde mental, para a construção de uma sociedade mais justa e equilibrada, são inerentes a nós, seres humanos, porque são parte fundamental daquilo que nos humaniza, para uma vida em boa convivência com os demais, né, elas são fundamentais. E aí, em síntese, as habilidades sociais, elas realmente nos ajudam a fazer do mundo um lugar melhor. E a menos que nós nos tornemos a mudança que desejamos ver acontecer no mundo, nenhuma mudança jamais acontecerá. A mudança começa com cada um de nós. Mas, infelizmente, parece que muita gente está esperando que o outro mude primeiro, né? Não vamos ter esse raciocínio, tá, gente? É isso, eu vou ficar aqui, eu agradeço pela atenção, adorei estar aqui com vocês, vou ficar aqui ainda para olhar aqui o chat e responder algumas perguntas. Estou no Instagram, entrei nesse mundo das redes sociais, ou antissociais, não sei, há controvérsias, né? Através do Instagram, escolha e transforme, e lá eu estou procurando levar conteúdo. Habilidades sociais é uma coisa que eu falo, emoções, educação emocional, né, que é o termo que a gente usa na psicologia, e escolha profissional, ou reescolha, viu? A propósito, no próximo semestre eu vou iniciar um grupo de orientação para reescolha de curso. Se por acaso alguém aqui não estiver, sei lá, certo, assim, achou que, não, eu não quero engenharia química, eu achei que era uma coisa, é outra, pode me procurar, eu vou divulgar, tá? Depois vocês vão ter notícias disso. O grupo de orientação para reescolha de curso. Eu vou aqui encerrar a apresentação, vou dar uma olhadinha aqui no chat, porque eu sei que tem algumas coisinhas aí, alguns comentários. Deixa eu ver aqui. Iangla e Val, eu vou só sugerir aqui para a gente continuar as discussões, eu vou interromper a gravação para não ficar também tão longa, né? Certo. E aí a gente tem a discussão.